Chegou ao meu conhecimento um vídeo gravado por 3 idiotas, Diogo Mainardi, o Lucas Mendes e, sobretudo, o Caio Blinder. Vamos começar com a nossa olavação. A lavagem do Olavo no Planalto foi para o bem do Bolsonaro, dele, Olavo, e das Olavetes, ou do Brasil, Diogo? Lucas, se você tivesse contratado o Olavo de Carvalho para o Manhattan Connection, ele não estaria fazendo bobagem no governo. E de onde emana esse poder do Olavo Carvalho? Eu acho que, primeiro, sobre ele, depois das minhas conexões com o Olavo, acho que emana o seguinte: o Bolsonaro veio de uma franja política e o Olavo pertencia a uma franja intelectual. E o governo Bolsonaro, ainda antes dos filhos, precisava de uma espécie de uma brilhantina intelectual. Não. Porque realmente havia um poder muito grande, cultural, da esquerda, nos meios intelectuais, acadêmicos, nas redes sociais. E então qualquer aventureiro que chegasse, qualquer charlatão, com essa coragem, essa piração que é o Olavo, ocupava o espaço. Ele ocupou nesse sentido e criou uma espécie de uma seita, a escolinha do professor Olavo, que ele tem os cursos dele. Então ele ocupou o espaço da direita. Infelizmente, a direita... Como é que foi? Julgando a minha obra filosófica, me chamando de charlatão. Só que tem o seguinte: esses 3 não têm cultura filosófica nenhuma. São incapazes de ler qualquer livro de filosofia. Se eu der um livro de Karl Jaspers ou Edmund Husserl, por exemplo, eles não chegam na página 3. Então, como é que esses camaradas, sem nenhuma qualificação na área, se colocam acima para saber quem é o filósofo verdadeiro, quem é o charlatão? Isso é evidentemente um teatrinho, uma palhaçada infantil, gente. Ó, quem são vocês intelectualmente, hein? Nada é responsabilidade dele, porque ele não tem tanque, ele não tem banco, ele não tem nada. Ele fica falando, fica dando pitaco lá pelo YouTube, pelo Twitter. Se as pessoas, se o Bolsonaro e os filhos dele seguem, e o ministro do exterior, que seja lá quem for, seguem o que diz ou desdiz o Olavo de Carvalho, problema deles e nosso, não do Olavo. Esse Diogo Mainardi quase foi um escritor, depois virou um jornalista de merda, fazendo essa porcaria desse anta no qual ninguém mais confia. É isso que você conseguiu da sua porca vida. E daí diz que foi treinado pelo Ivan Lessa. Bom, Ivan Lessa quase era um escritor, então você é o sub-Ivan Lessa. Isso é o mais que você conseguiu sair na vida. Agora, qual é a cultura filosófica do Ivan Lessa? Nenhuma. E a sua? Nenhuma. E a do Caio Blinder? Nenhuma. Seu encontro com ele? O meu encontro teve vários. Você tem vários? Não, tem histórias com o Olavo, porque eu conheci o Olavo, não pessoalmente, mas acompanhando a carreira dele, quando ele era obcecado em provar que o Obama era queniano. Ele participou daquela maluquice conspiratória da certidão de nascimento, ele foi até o fim. Ele e o Trump foram até o fim. Aí ele começava a brigar comigo na internet, os seguidores dele davam um cacete no que eu vazia, né? E aí, de vez em quando, ainda no Brasil e na Virgínia, ele solta uns vídeos contra todo mundo e soltou um vídeo contra mim. Então. Agora, o Caio Blinder é o pior de todos, que me chama de charlatão e ainda diz, não, e o Olavo tem aquela mania obsessiva de falar que o Obama nasceu no Quênia. Eu nunca falei isso, seu filho de uma puta. Eu falei exatamente o oposto. Eu fui o único jornalista brasileiro que contou a história verdadeira. Que a história foi a seguinte: uma jornalista, Debbie Schlussel, colocou em circulação as reproduções dos documentos do Obama provando que eram falsos. Aquilo começou a dar um zum-zum. 2 semanas depois, o advogado da Hillary Clinton, o Sr. Philip Berg, coloca em circulação a história do nascimento queniano. E isto desviou totalmente a discussão do fator objetivo, que eram os documentos, para esta conjetura totalmente vaga do nascimento queniano, que é impossível de provar ou de desprovar. E a discussão toda se concentrou nisso. Enquanto aqueles que estavam seriamente investigando os documentos e provando que eram falsos, não eram ouvidos por ninguém, que era o Joe Arpaio e o seu assistente Mike Zullo. Ora, a falsidade dos documentos foi atestada por 3 instituições científicas, uma dos Estados Unidos, uma da Itália e uma de Israel. Leia o relatório, vocês vão ver, não tem como desprovar aquilo. Os documentos do Obama são realmente falsos. Não só a certidão de nascimento, mas o alistamento militar, que é o equivalente americano do alistamento militar, e outros documentos, inclusive os da carreira universitária dele. Ele mandou esconder todos os documentos, vazaram 3 trabalhinhos universitários que provam que o homem é analfabeto.
E esse cara foi diretor da revista de Direito de Harvard. Né? Então, não é estranho que hoje eu entendo que Harvard é uma bela merda. Eu não respeito Harvard, mas não posso respeitar. Né? Com esses caras que estão chamando para falar lá, aí não dá. Né? Eu estive lá o ano passado, aquilo foi uma vergonha, eu me senti envergonhado de estar com aqueles imbecis na mesa, pessoas totalmente incapazes e desqualificadas. Então, olha, a história que eu contei do Obama é a verdadeira. Os documentos dele são falsos e a história do nascimento queniano foi posta em circulação por esse seu Philip Berg, advogado da Hillary Clinton, para desviar a discussão e conseguiu desviar mesmo. Tanto que é o que sobrou na imaginação dos idiotas que não conhecem a história em profundidade e só ouve zum-zum e sai repetindo zum-zum. Então, você, Caio Blinder, você é um mentiroso, safado, filho da puta. Né? Você não tem qualificação para discutir nada. Já no tempo do Paulo França, cada vez que conversava com você, quase vomitava. Né? E é isso que você merece.